Que a notícia não para, Gisele, ao vivo conosco para trazer as informações de um homem que foi soterrado. Boa noite para você, Gisele. Oi, Moreira, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, esse acidente de trabalho aconteceu na tarde de hoje, aqui na rua Maria Pérez Balesteiros, no bairro Tirol, na região do Barreiro. Este homem, que tem em torno aí de 40 anos, mais ou menos, ele acabou soterrado enquanto trabalhava em um terreno aqui, é uma construção que está no início ainda, Ele estava fazendo uma escavação ali com a retroescavadeira, quando o barranco caiu e atingiu ele fatalmente. Eu vou conversar aqui agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, o tenente Sandro. Tenente, agora o Corpo de Bombeiros trabalha aí para poder fazer essa escora, e tentar retirar o corpo da vítima. Boa noite. Boa noite. A gente está num trabalho agora de segurança, para dar uma condição de segurança para os militares que estão trabalhando na retirada do corpo. As escoras já estão fixadas e a gente agora está num trabalho de remoção de terras. Contam. Ele estava trabalhando, que é um desaterro, aparentemente, a obra, e durante esse desaterro, aparentemente, o que aconteceu é que ele se retirou da máquina por um momento, e nesse momento houve o barranco cedeu sobre ele, ele ficou entre a máquina e o barranco que cedeu. Tem uma previsão do horário que vocês vão conseguir fazer esse escoramento e fazer essa retirada com mais segurança? O escoramento já está pronto, a gente já iniciou a retirada de terra, então agora a gente tem que ver como é que vai desenvolver o trabalho, a dificuldade que vai ser encontrada para avaliar um tempo de retirada. Mas provavelmente ainda acima de 1 hora, 2 horas. Então, um trabalho com risco, tenente? Quais são os riscos no local? Sim, a estrutura local está toda comprometida, porque como o barranco foi retirado, então toda essa estrutura de terra que sustentava as laterais, ela foi comprometida. Então, por isso a gente faz o escoramento para diminuir o risco de haver um novo deslizamento ali de terra, desabamento das edificações no entorno, que possam comprometer a segurança dos militares. Então existe sim um risco ali para os trabalhos. A Defesa Civil esteve aqui mais cedo, O que eles disseram em relação a esses 2 imóveis, que eles foram comprometidos de alguma forma? Houve uma primeira avaliação, aparentemente não foi ainda detectada uma condição de instabilidade que seja de risco iminente. Mas assim que a gente continuar o trabalho, eles retornam para fazer uma reavaliação para dizer aos moradores a condição de poder ficar ou não nos imóveis. Tenente, ao vivo agora na TV Alterosa, dá para saber se a obra está regular, se tem alguma pendência, se está tudo certo com a obra? Nós ainda não temos o levantamento dessas informações. A gente ainda não teve acesso, contato com o proprietário local. Sobre essa vítima, este homem de 40 anos, qual a informação que tem dele? Ele é um profissional que seria gabaritado, especialista nesse tipo de trabalho, tenente? As primeiras informações que sim, que ele já é operador de máquinas há muitos anos, é um operador experiente de máquinas, e as primeiras informações que temos no local, nada oficial. Então, a princípio, sim, pelas informações, ele era um operador já com experiência no trabalho. Nós tivemos informação com moradores que ele acabou sendo soterrado fora do equipamento, fora do veículo. Procede ou ele foi soterrado dentro da máquina? Sim, a primeira avaliação inicial que a gente fez, aparentemente ele apoiou a máquina, se retirou dela por um momento onde houve o barranco cedeu. E ele estava sozinho na hora? Sim, sim. O Corpo de Bombeiros encontrou ali, de forma preliminar ainda, tenente, alguma falta de segurança nessa questão do trabalho? A gente tem que avaliar a condição de questão técnica, se havia um técnico responsável, a gente ainda não tem essas informações. A informação que a gente tem de segurança é que o operador teria experiência, mas a gente não teve acesso à documentação, a nenhum documento oficial que poderia comprovar a questão de regularidade da obra, assim como de regularidade da capacidade de operação do operador. O responsável pela hora... Uma situação trágica, E a máquina que ele estava usando, ela foi atingida pelo barranco ou não seria? A máquina foi atingida, mas a máquina aparentemente não tem danos aparentes na máquina, a não ser o vidro dela que quebrou, Mas é um equipamento muito resistente, próprio para esse tipo de serviço. Conseguiu saber que tipo de obra que seria ainda feita aqui? Para que esse terreno estava sendo escavado? Não, a gente só tem a visão, aqui a informação local de que há um desaterro para uma obra futura. A gente não sabe que tipo de obra seria
implantada no local. Falamos aí com o Tenente Sandro do... Moreira, é isso aí, né? Olha só, a gente está aqui no local, que no momento está completamente interditado aqui, sabe? Várias viaturas do Corpo de Bombeiros neste momento, a Defesa Civil também esteve aqui no local, fez a análise, né? Porque olha só, onde está o terreno, onde a vítima, o corpo da vítima ainda permanece no local, existem esses 2 prédios ao redor, mas segundo aí as primeiras informações, eles não ficaram comprometidos com o que aconteceu aqui. A perícia da Polícia Civil também está no local, fazendo os trabalhos aqui necessários, né, que são bastante importantes, inclusive, para o trabalho de investigação posterior. Moreira, então é isso, né? A gente está falando aí, né, de um trabalhador que morreu aí enquanto ele estava em uma máquina fazendo uma escavação de um terreno, né? E infelizmente essa fatalidade aí, um homem na casa aí dos seus 40 anos, segundo o Corpo de Bombeiros e até pessoas que estão aqui, é uma pessoa que é habilitada, é experiente aí para escavar, a máquina está lá dentro, a gente não pode ultrapassar essa linha aqui, tá, Moreira? Então é isso, a gente vai acompanhar aqui agora os trabalhos, né, do Corpo de Bombeiros que segue aqui, fazendo todo aquilo que é necessário para fazer a retirada do corpo da vítima que ainda está lá dentro. Eu volto com você.